E a Rede Vale Norte recebe a Sandra Seck, do Instituto Naturhansa, e para falar também do projeto intitulado Cemitério dos Imigrantes na Colônia de Amônia, preservando a memória do Alto Vale, que é uma iniciativa do Instituto que surge como resposta à necessidade de conservação de um patrimônio que estava ameaçado pela falta de manutenção. Sandra, para começar, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você primeiro explicasse o que é esse instituto, como ele atua e o que ele faz. O Instituto Naturhansa, ele é uma ONG que ela surge em 2002, e os projetos e o que está dentro do Estatuto é que ela vai tratar de questões ambientais, ela pode elaborar e realizar planos e projetos ambientais, né, de patrimônio histórico, patrimônio cultural, que seria aqui de Ibirama, em princípio. Em 2010, se não me falha a memória, ela foi decretada como de utilidade pública do Estado e também do município antes disso. Então, ela tem muitos projetos que foram realizados, inclusive na área de saúde, na época do Dr. Ronaldo e do Alberto, que fizeram um levantamento que resultou em 2 publicações que tinha a ver com as crianças de creches. Um foi anemia ferropriva, foi uma análise que foi feita pelo atendimento do Dr. Ronaldo, que constatou de que as crianças já nasciam sem ferro. Então, esse levantamento começou, ele fez o levantamento para, então, fazer um trabalho de prevenção das crianças para não serem supridas a necessidade de ferro. O segundo projeto, também na área de saúde, foi feito um trabalho que também resultou numa publicação interessante, que era sobre as crianças obesas, né? E também surgiu publicação até com livros que foram distribuídos para os pais e para os alunos. Ao mesmo tempo, também foi feito projetos ambientais relacionados com a Floresta Nacional, a Flona de Ibirama. Então, foi feito diversos trabalhos com as escolas de visita para a preservação também da Floresta Nacional, e esses foram alguns dos trabalhos que, então, o Instituto Naturhansa fez, né, nos primeiros anos, vamos dizer assim, né? Então, além desses projetos, agora, um desses últimos agora é a preservação do Cemitério dos Imigrantes, né? E a ação conta com o apoio da Prefeitura de Ibirama, do Instituto Naturhansa, né, da Comunidade Evangélica Luterana de New Bremen e da Política Nacional Aldir Blanc e Governo Federal. Eu gostaria que você explicasse um pouco da importância desse cemitério e detalhasse um pouquinho da história desse cemitério para a gente começar a conversar sobre essa preservação. Tá. Então, em 2021, para assim, contextualizar, em 2021, em dezembro, foi decretado patrimônio tombamento desse cemitério. Aí houve um vandalismo, depois disso que a prefeitura foi lá e roçou, houve um vandalismo. Sim. E meio que ficou esquecido aquele momento, porque teria que tomar uma atitude. Em 2024, que foi o ano passado, o Instituto Naturhansa escreveu um projeto para a preservação daquele espaço, porque ele é também a memória da nossa cidade, né? Então, a primeira etapa, que é a que a gente vai, então, inaugurar, ela compreendeu a capina do espaço, porque era muito capim, e cercamento. Nessa capina foi constatado, foi feito um trabalho de arqueologia, porque, em princípio, não se via quase os túmulos. E no tirar o capim foi tirado também até 60 centímetros de terra em cima de muitos túmulos, porque tinha havido uma avalanche de terra na enchente de 83 e que cobriu. Então, hoje são 172 túmulos descobertos. Foi feita a capina e a retirada daquela terra sobre os túmulos, e foi feito, então, colocado lona para abrigar brita, para impedir o crescimento do capim, que é o mais, vamos dizer, é o mais difícil, né? Que é um lugar assim. E o cercamento para manter ele como uma estrutura, porque o terreno é da igreja evangélica.
Só que para o espaço do cemitério ele foi delimitado já há muitos anos. Como ele é do cemitério? Ele foi o primeiro cemitério daquela região, 1905, foi a primeira vez que alguém foi enterrado. Embora muitos túmulos não tenham mais a lápide. Então, desses 170 e poucos túmulos que foram encontrados, só 57 têm a lápide com nome. Tem outros que têm lápide, mas também não tem nome. Então, desses 57, o que a gente achou o mais antigo era de 1908. Então, ele conta, o cemitério em si conta uma história, né? Conta a história de que existem muitas crianças, daquelas que é possível ver, e também pelo tamanho do túmulo, né? Então, que tinha um problema bem sério com as crianças no início, né, da colonização, a mortalidade infantil. Aí, alguns que a gente viu eram no mesmo dia, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e outros que a gente nem ficou sabendo. Como é que o Instituto começou a fazer isso? Com esse projeto foi apresentado para a Política Nacional Aldir Blanc. É um projeto que vai tratar, é uma política que vai tratar de conservação do patrimônio, sempre do patrimônio. E aí, então, foi mandado, ele foi aprovado em novembro do ano passado, e em fevereiro deste ano, então, já começamos a articular, porque o dinheiro, então, estava na conta e tinha que fazer. Foi contratado uma pessoa, que então ia coordenar, ia fazer o trabalho. E eu fui chamada, eu sou presidente do Instituto, né? Fui chamada para coordenar o serviço. E esse serviço, então, claro, teve a participação da Prefeitura Municipal de Ibirama, que contribuiu com material, porque como ele foi cercado, na parte da frente tinha um barranco, então foi por bem decidido fazer uma mureta. E essa mureta, esse material da mureta foi, então, dado pela prefeitura. A mão de obra foi desse que a gente contratou, mas também a prefeitura auxiliou com um servidor para vir tirar madeira e toco de madeira que estavam atrapalhando os túmulos, né? Outras árvores ficaram, mas uma bem grande foi tirada. E da Igreja Evangélica daqui também a contribuição com a listagem das pessoas sepultadas lá, que eles têm um livro onde consta todos os sepultados, né? E esses sepultados, vamos dizer, isso faz parte da Igreja Evangélica, que então ela é parceira nesse sentido, porque o terreno ainda é dela, né? E o Instituto Naturhansa, então, que entrou com esse projeto, ela tem a responsabilidade de entregar um relatório até final de setembro com o que foi realizado. E aí o Conselho de Cultura também já liberou para o Instituto, ou quem quer que fosse, apresentar já a segunda etapa do projeto de recuperação do cemitério, né? E a inauguração, então, vai ser na semana que vem, às 2h30 da tarde. Quarta-feira, dia 3. Dia 3. Isso. Nos mapas está escrito Estrada do Morro do Carrapato. Seria essa o endereço dele, né? Embora ele tenha um nome de rua que eu não tenho lembrança o nome. Só para destacar também, a gente fala do cemitério, um cemitério antigo e tal, mas vamos falar da importância dele também, né? A importância dessa preservação, além de trazer um pouco da história da migração para a região, né? Ele também tem ele preservou umas lápides em língua alemã que tecnicamente sobreviveram, né? À campanha de nacionalização, né? Isso, uma das poucas de Santa Catarina, né? Então, naquelas lápides que estão lá, que a gente consegue identificar, então tem um percentual que eu não sei te precisar, com a escrita em alemão. Tem a escrita em português e tem também com indícios do italiano. Então, também tem, por exemplo, uma pessoa que serviu na Primeira Guerra Mundial. Sim. E aí, depois disso, ela viveu, né, o rapaz viveu aqui e morreu em 1923. Mas a preservação, como um espaço sagrado, ele deve ser preservado. Mas ele também preserva a arte cemiterial. E isso é importante também destacar, porque tem famílias que têm seus parentes ali ainda enterrados, embora muitos foram realocados para o cemitério na parte central de Dalbérgia, outros tantos estão ali, se mantêm ali. E a gente vê, inclusive, pelas visitas com
com um vasinho de flor que está lá. Sim. Então a gente sabe que estão indo lá. E agora com os portões, tem um portão para acessibilidade e o portão principal numa escada. Essa escada é original, não fomos nós que fizemos, né? Então o portão também foi pintado de uma cor que destacava exatamente por isso, para mostrar o que é o novo e o que é o antigo. E preservar o antigo na sua originalidade. A gente podia ficar ainda um bom tempo falando de história, mas o nosso tempo é curto, né? Então a gente encerra. Agradeço a presença, agradeço, né, por esses detalhes. Sempre essa conversa sempre traz boas informações, né? E obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Tá bom, agradeço. Encerramos aqui.